Complexidade da despesa pública no Brasil. A despesa pública é um conceito fundamental para a compreensão da gestão financeira do Estado. Segundo a definição de Eliomar Baleeiro, despesa pública é o conjunto de dispêndios do Estado para o funcionamento dos serviços públicos e a aplicação de recursos financeiros autorizados pela legislação para fins governamentais. Esse conceito é essencial porque reflete a responsabilidade fiscal e a transparência na utilização dos recursos públicos. A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecem diretrizes rigorosas que visam assegurar que as despesas públicas sejam planejadas e controladas, evitando assim o desvio de recursos e a gestão inadequada das finanças públicas. É importante destacar que a despesa pública deve sempre ser precedida de uma previsão orçamentária. Isso significa que nenhuma despesa pode ser realizada sem que haja uma autorização legislativa que a sustente, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988. Essa obrigatoriedade é crucial para garantir que o governo atue dentro dos limites estabelecidos pelo orçamento, evitando gastos excessivos que possam comprometer a saúde financeira do Estado. A desobediência a essa norma pode levar a sérias consequências, como a responsabilização dos gestores e a dificuldade em manter o equilíbrio fiscal. Contudo, nem todo desembolso de recursos do Estado é considerado uma despesa pública. Existem saídas de recursos que não se enquadram nessa definição, como as devoluções de tributos, que são tratadas como desembolsos extra-orçamentários. Esses desembolsos não são contabilizados dentro das despesas públicas, mas ainda assim representam uma saída de caixa que precisa ser monitorada, já que podem impactar o resultado fiscal da gestão. A classificação da despesa pública é um aspecto relevante para a compreensão do seu funcionamento. O orçamento pode ser classificado de várias formas, conforme o objeto adquirido, o órgão responsável ou a data de aquisição. Essa classificação não só facilita o controle e a supervisão das despesas, mas também possibilita uma análise mais aprofundada da execução orçamentária. No Brasil, o modelo de classificação da despesa considera critérios como a classificação institucional, funcional programática, por categorias econômicas, natureza da despesa e elementos de despesa. A classificação institucional é uma das mais antigas e envolve a identificação dos órgãos responsáveis pela execução das despesas. Essa classificação é importante porque estabelece responsabilidades e facilita o controle das contas públicas. Por exemplo, ao identificar que uma despesa foi realizada pelo Ministério da Saúde, torna-se mais fácil responsabilizar esse órgão por eventuais irregularidades. Cada poder público, executivo, legislativo e judiciário, é subdividido em órgãos que, por sua vez, se dividem em unidades orçamentárias e administrativas. A classificação funcional, por sua vez, organiza as despesas em funções e subfunções de acordo com a área de atuação do governo. Essa abordagem permite uma visão mais detalhada sobre onde os recursos estão sendo aplicados. Por exemplo, ao analisar a função educação, pode-se desagregar os gastos em subfunções como educação básica e educação superior. Essa estrutura facilita a análise do impacto das políticas públicas em cada área e contribui para a transparência da gestão pública. Além disso, a classificação funcional possibilita a consolidação nacional dos gastos do setor público, uma vez que é aplicável a todos os níveis de governo. A implementação dessa classificação é considerada uma inovação no âmbito orçamentário, pois proporciona uma melhor visibilidade sobre as realizações governamentais. Os programas governamentais, que articulam um conjunto de ações em prol de um objetivo comum, são um exemplo de como a classificação funcional pode ser utilizada para medir a eficácia das políticas públicas. Os programas são, portanto, um elemento central na gestão da despesa pública. Eles são estruturados em torno de atividades e projetos que visam atender a necessidades específicas da sociedade. Cada programa deve ter um objetivo claro e mensurável, com indicadores que ajudem a avaliar seu sucesso. Por exemplo, um programa voltado para a redução da mortalidade infantil deve estabelecer metas quantitativas que possam ser monitoradas ao longo do tempo. Essa metodologia de gestão orientada a resultados é essencial para garantir a eficácia e a eficiência das políticas públicas. Na classificação por categorias econômicas, a despesa pública é dividida em despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são aquelas destinadas à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos,
enquanto as despesas de capital estão relacionadas à aquisição de bens que enriquecem o patrimônio público. Essa distinção é crucial para entender como o governo está investindo seus recursos e quais são suas prioridades. A análise da despesa pública também envolve a codificação econômica, que é estabelecida pela Lei nº 4.320, de 1964. Essa lei define que as despesas correntes incluem gastos com pessoal, juros e encargos da dívida, e outras despesas de custeio. Já as despesas de capital englobam investimentos em infraestrutura, aquisição de bens e melhorias em imóveis públicos. Essa categorização ajuda os gestores a identificar onde os recursos estão sendo alocados e a planejar melhor os gastos futuros. Além disso, a gestão eficiente da despesa pública é fundamental para a promoção do desenvolvimento econômico e social do país. Um gasto público bem direcionado pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e para o fortalecimento da economia. Por exemplo, investimentos em educação e saúde geram retornos significativos a longo prazo, pois promovem o bem-estar social e aumentam a produtividade da força de trabalho. Contudo, a má gestão da despesa pública pode levar a consequências desastrosas, como o aumento da dívida pública e a perda de credibilidade das instituições governamentais. É por isso que o controle e a fiscalização das despesas públicas são essenciais. Os tribunais de contas, por exemplo, desempenham um papel fundamental na supervisão da execução orçamentária, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de maneira adequada e transparente. Em suma, a despesa pública é um elemento vital da administração pública que exige rigoroso controle e planejamento. A compreensão das suas classificações, implicações e a necessidade de uma gestão responsável são fundamentais para a construção de um Estado eficiente e voltado para o bem-estar da sociedade. A transparência e a responsabilidade fiscal não apenas fortalecem as instituições democráticas, mas também promovem a confiança da população nas ações governamentais, fundamental para a estabilidade e o desenvolvimento do país. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!